Fala galera, chegando com mais um Você Pergunta, a sua dúvida e eu tento responder. Você deixa aqui nos comentários que tem sempre aí toda semana este quadro aqui no canal. Vamos lá pro próximo então. Lembrando sempre, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like para me ajudar a fazer o canal, que tem um oferecimento da Nova Safra. Na Nova Safra, preço baixo é tradição. Vamos lá para as perguntas. O Matheus Antônio ele já sapeca aqui duas perguntas. E o Wellington sumiu notícias e o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel ele segue se recuperando de uma entorse no tornozelo, deve demorar aí mais 2 semanas ainda para voltar. O Wellington, atacante, desde que foi reintegrado, não foi relacionado pelo técnico Ney Franco, mas está treinando normalmente na Toca da Raposa 2. João Vitor Ferreira. Aonde o Rômulo, volante da base do Cruzeiro, está jogando? Será se um dia tem chance dele voltar para o Cruzeiro? Muito obrigado pela pergunta, João Vitor. O Rômulo, ele teve o desejo de continuar no Cruzeiro no início do ano, e aí teve uma negociação, não foi para frente, depois surgiu esse assunto agora na janela internacional do meio do ano, mas não avançou. O Rômulo ele está no La Serena, do Chile, está até brigando lá para não cair. O Rômulo vem sendo titular no time. Ele chegou por último, mas pelo que eu conheço do Rômulo, do staff do jogador, sempre tem um desejo, e teve um desejo dele atuar no profissional do Cruzeiro. Era um atleta muito querido no time sub-20, quem sabe aí na próxima janela, mas nenhuma informação até o momento sobre negociação para o atleta retornar ao Cruzeiro. Marcelino Souza, gostaria de fazer uma pergunta. Pelo que parece, temos 13 patrocinadores. Por que eles não se juntam e tragam os 3 jogadores de bom nível para esse time? Caso contrário, não teremos saída. Muito obrigado, Marcelino, pela sugestão. Realmente, seria aí uma sugestão se aceita dos sonhos do torcedor. Mas tem que ver essa questão dos parceiros, dos patrocinadores, a questão da grana. O Cruzeiro tem muita coisa para pagar também, mas claro que seria muito interessante se isso acontecesse. José Paulo Giardini. Samuel, boa tarde. Por que não coloca o Claudinho para jogar? Muito obrigado pela pergunta. O Claudinho, inclusive, foi o único investimento que o Cruzeiro fez na gestão do Sérgio Santos Rodrigues. O Cruzeiro pagou aí, vai pagar ainda em parcelas, R$2 milhões à Ferroviária pela vinda do Claudinho. Ele teve realmente poucas oportunidades, ficou no banco nos 2 últimos jogos, mas não entra por opção do técnico. Está treinando normalmente o jogador, revelação da Ferroviária, e que veio aí com muita expectativa aqui pro Cruzeiro. Márcio Batista, qual o valor da folha de pagamento do Cruzeiro, tendo em vista que muitos jogadores que foram contratados e não jogam? Muito obrigado, Márcio, pela pergunta. Realmente, eu acho que a folha do Cruzeiro em relação ao que era até antes da bola voltar a rolar, ali no meio da pandemia, 2,5 milhões, 3 milhões, eu acho que hoje, contando tudo, já deve gerar na casa dos R$4 milhões. E o Cruzeiro vem tendo dificuldade para honrar esses compromissos em meio a tantas dívidas que o clube tem, mas com toda certeza, com a volta do Henrique, do Marquinhos Gabriel, do Sassá, do Manuel, outros jogadores que chegaram, este valor ele aumentou de forma considerável. Isaac Samuel. Samuel, o contrato de empréstimo do Machado tem passe fixado? Muito obrigado, Isaac, pela pergunta. Tem sim, €2 milhões por 100% dos direitos econômicos. O Felipe Machado está emprestado pelo Grêmio até o final desta temporada, até o final do ano, mas deve renovar até o final da Série B. Todos os contratos devem passar por isso, por causa da questão de pandemia, mas tem sim os direitos fixados, €2 milhões é o valor. Richardson Dutra, quando vão poder inscrever jogadores? Muito obrigado, Richardson, pela pergunta. Há uma expectativa de que até o final da semana isso aconteça. Uma resposta da FIFA, pelo menos. O Cruzeiro mostrou toda a papelada, toda a documentação do acordo que fez, com o intermediário tendo o aval do Clube Vitória. Agora depende da FIFA. Tem gente otimista, tem gente pessimista. Se ela não homologar o acordo, aí o Cruzeiro vai precisar pagar cerca de R$7 milhões à vista ao Clube Vitória para inscrever os atletas que estão treinando. O Angulo, o Matheus Índio, o Giovani e outros que possam chegar também. Eles dependem do fim desta punição. Oswaldo Barreto. Samuel, existe alguma possibilidade do Cruzeiro conseguir os 6 pontos de volta? Se conseguir provar que não foi notificado do prazo da dívida no ocorrido.
Oswaldo, sinceramente essa possibilidade não existe, acho que o Cruzeiro não conta com isso e o torcedor não precisa ter essa expectativa, porque a dívida do Denilson, ela vem desde 2017, então foi na época da gestão do Gilvan, passou pela gestão do Wagner, teve o início deste ano para o Cruzeiro quitar, na época ainda com o conselho gestor, então o Cruzeiro não quitou e a FIFA entende que o clube teve tempo hábil para fazer isso, não pagou. E aí veio a punição severa, então, mesmo que se comprovar, se tiver denúncia do Ministério Público, da última gestão, de gestão temerária, gestão que teve roubo, enfim, mesmo se tudo for comprovado, acho pouco provável que a FIFA vá voltar atrás nessa questão. Uriel Gomes, fala Samuel, boa noite, qual a situação do Stênio, já está voltando? Muito obrigado, Uriel, pela pergunta, ainda vai demorar, quando o Stênio operou, o prazo de 3 meses para o retorno, então falta um tempo considerável, vai ser mais para o final do ano. O garoto que começou a jogar com o Anderson Moreira no profissional, mas infelizmente teve este problema no ombro e precisou passar por cirurgia. E para fechar, Denner Freitas. Samuel, como anda a multa de 10 milhões envolvendo Fred, Cruzeiro e Atlético? Muito obrigado pela pergunta, Denner. Isso ainda vai se arrastar. Até havia a expectativa de que o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA, fosse definir no final de setembro. Só que a parte do Fred entrou com um pedido para que a juíza indicada pela parte do Atlético ela deixasse o caso, porque, segundo a defesa do Fred, ela teria uma ligação com o advogado que atua pelo Atlético. Então, a pessoa ela vai ser retirada deste processo, estão em análise desta situação e por isso o processo está congelado, talvez fique até para o ano que vem, para ver quem vai ser condenado a pagar a multa ou se o Fred vai ser absolvido e não tem que pagar nada, mas isso está no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem depois do processo sair da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputa. Então isso vai se arrastar ainda um pouco mais. Tá falado, pessoal? Muito obrigado. Você que tem uma dúvida, deixa aí nos comentários. Estou sempre lendo e trazendo aqui para você pergunta. Valeu? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Nova Safra. Compre pelo Televendas, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa. Na Nova Safra, preço baixo é tradição.